Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de modelo de gestão. Na aula de hoje trabalharemos com tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento. Eu sou o professor Léo Martins, tenham todos uma ótima aula. O nosso plano de ensino ou ementa apresenta o objetivo da disciplina e a proposta metodológica. É muito importante que vocês possam tirar um tempinho para fazer a leitura completa desse plano de ensino para que vocês possam saber e estar a par de todo o conteúdo e de toda a metodologia que está sendo aplicada tanto em sala de aula quanto agora nos recursos digitais. Lembramos novamente que o objetivo da disciplina é desenvolver em vocês, acadêmicos, competências gerais ou fundamento de área, de acordo com as unidades de ensino e conteúdos estudados, com foco nas habilidades necessárias para a atuação profissional e, além disso, com o uso de ambiente virtual de aprendizado, você é inserido no contexto das ferramentas tecnológicas e de autonomia de aprendizagem. Dentro do nosso plano de ensino está também a estrutura da disciplina. Nesse momento, vale ressaltar que nós estamos na segunda unidade, planejamento, processos, tecnologias e ferramentas de gestão e tendência. Na aula de hoje, estaremos trabalhando com a seção 3, tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento. Unidade 2, seção 3, tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento. Nessa seção 3, temos como competência geral conhecer os fundamentos, aspectos, tendência e aplicações dos processos gerenciais para ser capaz de atuar como gestor e conhecer e aplicar tecnologias e ferramentas de gestão a fim de promover as mudanças organizacionais facilitadoras do atingimento dos objetivos organizacionais por meio de modelo de gestão ideais. As competências técnicas que nós prevemos nessa sessão é conhecer os aspectos e a atuação do gestor como agente de mudança e como tomador de decisão e conhecer o processo de planejamento como meio de o gestor promover as mudanças organizacionais. Alinhado a essas competências, tanto gerais quanto técnicas, nessa sessão serão abordados Sistema de Informação Gerencial, Benchmarking, Análise SWOT e 6 Sigmas. Sistema de Informação Gerencial, SIG. Quando os computadores começaram a se popularizar, eram sinais de elegância, riqueza e poder dentro das empresas. Até porque o seu custo era um pouquinho elevado e as pessoas que o tinham acabavam não dividindo com outros usuários em si dentro da empresa. Então aquilo ali era algo assim de gente rica. Então você tinha ali a máquina de escrever e a pessoa que tinha um computador era uma pessoa que demonstrava maior elegância dentro da empresa e maior poder dentro da organização também. Então era sinônimo um pouquinho disso daí, tá? Para nada servir a não ser digitar texto que poderiam ser corrigidos, o que antes não era possível com a máquina de escrever, e fazer impressão era coisas divinas. Então, era a coisa mais impressionante naquela época, você poder digitar um texto numa tela, esse texto logo depois saía numa máquina do lado. Isso aí era a coisa mais incrível para quem já estava acostumado a digitar e ao mesmo tempo as teclas já ir saindo o que você estava escrevendo. Os programas de edição de texto e de planilhas se popularizaram, porém ter os programas não faz com que seja possível seu uso, principalmente as planilhas, que requer compreensão de cálculo e da linguagem própria do programador. Essas ferramentas até hoje são utilizadas, algumas pessoas e empresas apenas para digitar texto, para ser impressos, assinados, arquivados, ou criarem planilhas repetitivas que não se relacionam com nada, dependendo diretamente do trabalho manual. Por isso que é importante hoje, nós profissionais de gestão, nós administradores, usarmos essa ferramenta de forma consciente e nós podemos também nos aprofundar
em planilhas de Excel e também nas ferramentas que é disponível no Word. O Excel é uma extrema planilha que não é só para você fazer continha de mais e de menos. A gente consegue trabalhar com sistema de gestão de qualidade, a gente consegue trabalhar com muitos dados e gerando informações somente com o Excel. Então, para quem sabe, é importante conhecer mesmo, e para quem sabe, já está um passo à frente das pessoas que não sabem. Então, para você que está no curso de administração, você não pode ter medo dessa planilha. Uma coisa que eu sugiro vocês a fazerem é, faça todos os cálculos que vocês tiverem que fazer, faça na 12C, mas também faça um cálculo dentro da planilha do Excel. Vai pegando fórmulas, vai tentando distribuir, vai tentando usar aplicações, e aí você vai conseguindo usar bastante coisas delas. Não sei se esse semestre, com essa paralisação que nós estamos tendo, se nós vamos conseguir alguma coisa, mas talvez semestre que vem eu devo trabalhar com vocês, ou no projeto da instituição, uma estatística básica em Excel. Então, é algo bem legal e que eu aconselho vocês estarem também estudando aí. As pessoas começam, então, a aprofundar seu conhecimento nessa nova tecnologia que estava emergindo. Alguns empresários começam a se qualificar e, em algumas situações, passam a oferecer capacitação para seu funcionário. Repara bem que isso é algo que acontecia muito antigamente e que hoje ainda acontece, né? Parece que o dono da empresa ele tem que se qualificar em tudo para ele poder dominar as coisas e depois ele passar só o que é importante para o funcionário. Então, algumas empresas capacitavam os funcionários, outras empresas somente os donos que eram capacitados, porque só ele que tinha o poder dentro daquela máquina. Com mais pessoas utilizando programas de edição de textos e de planilhas, novas atribuições foram dadas aos programas de texto e planilhas. No caso mais especial, em relação das planilhas, as pessoas que começavam a aprender e aprofundar cada vez mais no programa conseguiam desenvolver planilhas robustas. Tal robustez demonstravam resultados atuais ou que projetavam cenários para futuros recebimentos. Alinhando com a estatística, dava até para prever cenários econômicos. Então, aí que entra a importância de nós, gestores, não abandonarmos essa ferramenta. Porque quando eu trabalho com gestão de qualidade, quando eu trabalho com estatística dentro da minha organização, eu consigo sim fazer previsões e até provisões sobre determinados valores em si. Então é muito importante que nós possamos estar sempre atentos ao uso da planilha do Excel e não deixar a planilha do Excel somente de forma estática. Ela tem que apresentar gráfico, tem que apresentar resultados, tem que apresentar valores que vão trazer informações para você tomar decisões. Porque senão, mesmo assim, as mesas vão continuar cheias de coisas para resolver e para serem resolvidas. E quando há divisão de tarefas naquela época, e ainda hoje ainda é assim em alguns lugares, muitas vezes é apenas para dividir a pilha de papel. Então, muitas empresas usam o computador de forma redundante, né? Usa o computador como se fosse uma máquina que é única. E aí acaba que tudo que está no papel tem que ser repassado para dentro da máquina. E acaba gerando redundância. Então você acaba gerando muito trabalho, muito retrabalho, e ninguém chega a canto nenhum. Logo, o termo que começa a ficar comum no cotidiano das empresas é Sistema de Informação Gerencial. Ele representa uma convergência de todas as ideias consolidadas com a evolução da tecnologia da informação. Quando a gente pensa em sistema de informação gerencial, nós não podemos pensar somente também na máquina em si. É a máquina, é o software que tem ali dentro, e a pessoa também que está lidando com aquilo também faz parte do cenário em si. Então, a pessoa que está ali também está envolvida com o sistema e o ambiente da integrante da empresa. Então, muitas informações sobre o sistema de informação gerencial são geradas. E o SIG proporciona informações para a empresa, mas para isso é necessário as questões políticas, procedimentos
e a cultura organizacional. Conforme eu comentei anteriormente, alguns gestores só pensam em se qualificar. Esquecem de qualificar corretamente, mas por meio de uma certificação, o seu funcionário. Para quebrar essa cultura velha, arcaica de algumas empresas, alguns gestores até que fazem esse treinamento com os funcionários. Agora, para o funcionário usar corretamente, é necessário que ele faça parte do processo. Porque senão ele só vai ser uma pessoa que vai inserir dados e não vai estar sabendo de fato o que vai estar fazendo ali e nem para que serve aquilo que ele está digitando naquele sistema. Então, o sistema de informação gerencial é uma ferramenta útil a todos os níveis gerenciais e em cada nível funciona de modo diferente. Diversas tecnologias estão no nosso cotidiano. Algumas nos auxiliam, outras tiram nossa atenção e outras até mesmo atrapalham. E você, gestor, já parou para pensar como que a utilização de tecnologias e ferramentas de gestão poderá ajudar na sua atuação profissional? As planilhas de Excel, os editores de texto, como o Word, continuam existindo, servindo de apoio para softwares ou quando o gestor quer algo mais simples. Atualmente, os softwares gerenciais trazem uma gama de possibilidades para o gestor, que vai além do controle de estoque e do fluxo de caixa, da possibilidade de obter informações precisas a respeito da saúde financeira ou dos seus clientes. Então, atualmente nós temos programas que gerenciam todo o processo de uma emissão de nota fiscal, impostos a pagar, ficha de funcionário, relação de folha de pagamento, software que fazem tudo isso de forma automática. E essa automação, ela viabiliza resultados por meios gráficos, por meios de planilhas, que o gestor poderá utilizar em seguida para poder tomar suas decisões e poder tomar suas ações. E além disso, fazer um bom planejamento e se organizar mediante as situações que podem surgir. Continuando ainda com essa figura, chama atenção por causa da papelada que tem em volta, né? E se essas contas de papel fossem substituídas por contas em PDF, que possam vir por e-mail? Atualmente as empresas de telefonia, as empresas de contas que vêm todo mês, mensais para nossas residências e nossas empresas, elas já disponibilizam sistemas por meio de contas virtuais. Então, será que eu preciso receber essa papelada? Será que nós precisamos ir no banco enfrentar fila? Antigamente, para pagar uma conta, você tinha que enfrentar uma fila dentro do banco, você tinha que ir no caixa, o caixa fazia esse pagamento. Depois passaram do caixa, reduziram isso e liberaram os caixas eletrônicos com leitores de código de barras. E atualmente você usa tudo no seu smartphone. Então, o uso de aplicativos bancários, principalmente, proporcionam agilidades nesse processo. Você consegue fazer uma transferência, você consegue fazer DOC, TED, você consegue utilizar aplicativo de DDA. O sistema de DDA, débito direto automático, ele possibilita, por exemplo, que qualquer boleto que seja gerado em seu nome, você seja identificado no seu banco, você faça o pagamento. Então, eu não preciso nem esperar a fatura chegar. Acabou de ser gerado um boleto em meu nome, em meu CPF, eu consigo já no meu sistema do banco abrir o sistema de DDA e ali eu já verifico contas a pagar, já verifico que se tem alguma pendência. Além disso, tem o débito automático também, que podem facilitar muito esse sistema de gestão nosso. Então, toda essa facilidade, ela pode tirar de cima dessas mesas diversos papéis que às vezes estão ocupando espaço, estão ocupando tempo. Ninguém mais fica, eu acredito eu que não, né? Ninguém mais fica ali analisando. Imagina uma empresa como, por exemplo, uma Piana Veículos, uma Piana Material de Construção, né? Agora é VIG, uma São Rafael Material de Construção. Imagina o Casagrande, se ele vai ficar ali olhando linha por linha, telefone por telefone, para verificar se está certa a ligação, a conta de telefone.
Então, são coisas que a gente hoje não tem mais como estar processando. Você já tem um contrato, muitas linhas telefônicas têm um contrato no valor fechado, aquilo dali acabou. Então, se você mantém no DDA, se você mantém em débito automático, você agiliza e você nem esquenta mais a cabeça com isso. É só você organizar seu fluxo de caixa e você ter o dinheiro na época que você vai fazer o pagamento e resolve o seu problema. Um simples relógio é uma ferramenta primordial no processo de cronoanálise. Atualmente tem uma empresa de Linhares se destacando no Brasil e no mundo por meio de uma plataforma de gerenciamento de produção, tendo como base a cronoanálise. Esse vídeo depois vou estar disponibilizando para vocês. Essa segunda figurinha que está do lado direito aqui, do lado esquerdo, e eu vou estar disponibilizando no link do vídeo. Então, no link da descrição, na descrição do vídeo, eu disponibilizo para vocês o link para vocês poderem assistir também, que é muito legal. E quem sabe eu não consigo depois ver com eles a possibilidade de uma palestra em nossa sala. Cada sistema de informação ele vai apoiar de forma diferente cada nível da empresa. No nível operacional, o sistema de informação apoia as operações. Quantidade, forma, quantidade a ser produzido, forma, como que será produzido. No nível tático, apoia a tomada de decisão gerencial. Nesse caso, os gráficos vão demonstrar se tem que continuar produzindo mais ou se deve reduzir a produção. E aí você faz análises também de gráfico, por exemplo, o que está sendo vendido, o que está sendo produzido, e aí você analisa como é que está a situação. Por exemplo, álcool em gel nesse momento. Como que está a questão do álcool em gel? As fábricas estão produzindo mais e estão vendendo tudo que está vendendo. Não produz mais por quê? Só não produz mais álcool em gel hoje porque a capacidade produtiva, a capabilidade, não consegue produzir mais. Senão estavam produzindo bem mais do que seria o planejado. O nível estratégico apoia as vantagens, apoia a vantagem estratégica da empresa. Verifique se a empresa está no caminho para alcançar suas metas e seus objetivos. Um detalhe importante é que o sistema de informação gerencial ele não toma nenhuma decisão por si só. Ele vai ser sempre um apoio ao planejamento dos gestores. Benchmarking. Você já deu uma espiadinha no concorrente? O benchmarking é uma proposta de fácil utilização, que pode contribuir com a melhoria de processos, produtos e serviços das empresas, que buscam excelência por meio de pesquisa de como que as empresas mais bem-sucedidas funcionam. Por isso que é importante você dar aquela espiadinha. Por mais que seja bem ou mal sucedida também, você também vai dar uma analisada. Será que os empresários de Linhares da sua cidade, eles estão olhando os seus concorrentes? Com certeza, os que estudam, os que se dedicam, eles sabem e fazem benchmark. E aí vão lá, verificam o que está sendo bem sucedido naquela empresa e de repente ele pode transformar para a empresa dele. Dessa forma, a empresa pode identificar suas próprias fragilidades e potencialidades, assim como perceber as ameaças e as oportunidades presentes em seu ambiente competitivo. Sobre essa parte de oportunidades, ameaça, fragilidade e potencialidades, nós estaremos estudando mais à frente análise SWOT. Quanto a essa espiadinha no concorrente, nós temos que ver que aqui dentro de Linhares nós temos vários restaurantes, nós temos burguerias, nós temos aqui dentro da cidade redes de supermercado, nós temos aqui dentro da cidade vários comércios que um analisa o outro. Conversando recentemente com meu vizinho, o Meat Burger, ele falou que ele consome delivery, então ele pede os hambúrgueres de outras empresas e ele verifica como que foi montado, quais materiais que foram utilizados, ele verifica até mesmo a composição de preço, ele faz uma estratégia de composição de preço.
como que o meu concorrente consegue vender aquele produto X daquele valor Y. Então ele sempre faz isso. O que que tem de diferente nas receitas? O que que tem de diferente na apresentação? Não que ele vai fazer igual, mas ele pode potencializar aquilo e depois ele vai trazer para ele algo melhor possível. Então, quando a gente pensar em benchmark, uma espiadinha, não é necessariamente você ir lá e copiar uma ideia que já está pronta, fazer algo que já existe, isso aí é desnecessário. Mas é você conhecer o que o seu concorrente está fazendo e você não é que se adiantar a ele, mas é você também demonstrar para o seu cliente as diferenças do seu produto para o produto dele. Então, as lojas de tecnologia antigamente faziam muito isso, né? Tinha loja que você tinha mais confiança, tinha loja que tinha menos confiança. Isso aí era um benchmark. Um dos principais propulsores do benchmarking foi a Xerox. Ela começou esse processo em 1979, então a década de 1980 foi uma década em que o benchmark ganhou força. O que aconteceu com a Xerox? Em 1979 e ali nos anos de 1980, a Xerox se deparou com uma forte concorrente, a Canon. E a Canon, ela começou a vender copiadoras a um preço mais acessível que a Xerox. Então, para isso, o que a Xerox fez? Foi lá para o Japão, comprou os equipamentos da Canon e abriu, desmontou equipamento por equipamento. E foi verificando peça por peça como que aquela peça poderia ser montada, qual o processo produtivo que aquela peça tinha. E ali você examinava e eles ao mesmo tempo examinavam os produtos, as peças e o custo unitário para fabricar um produto daquele. O benchmark, a Solan, quando lançou no Brasil, fez com a Bombril. Benchmark foi o que a Coca-Cola fez uma briga com a Guaraná e depois a Guaraná Antártica fez o benchmark com a Coca-Cola. Para quem não lembra desse benchmark, a Guaraná Antártica ela apresentou uma propaganda mostrando qual era o produto do Guaraná Antártica, a base do Guaraná Antártica, ou se não era o Guaraná Antártica, era o Quat, mas o Quat era da Coca. Então era Guaraná Antártica mesmo, apresentando o Guaraná vindo do Amazonas e perguntando: e o seu produto, ele vem da onde? Então, vocês têm aí várias opções, pesquisa isso na internet, vocês vão achar bastante coisa. Carlos Moreno, que foi muitos e muitos anos o ator principal das propagandas de Bombril, em suas propagandas fez um intenso benchmarking. Ele fazia muitas comparações. A Avon ganhou espaço no Brasil por meio de operação e atendimento dos seus clientes, por meio da sua logística e as suas revendas que ela fez. Só que o Boticário ficou de olho nisso. Então o Boticário também começou a fazer o quê? Atender as revendas por meio de revista. Então ali você tem também um benchmarking em que você começa a perceber que você está perdendo mercado, que era o que estava acontecendo com o Boticário, porque a Avon conseguia ganhar mercado. Com isso, uma das operações do Boticário foi o que a Avon está fazendo? A Avon tinha gente em cada esquina, em cada cidade, em cada bairro, você encontrava pelo menos uns 10 agentes da Avon. E aí o Boticário fez o quê? Vamos fazer revendas também. A Jequiti também se posicionou da mesma forma, só que a Jequiti ela tem um diferencial que tem um canal de televisão por trás dela também. O benchmark não deve ser confundido como cópia. E aí eu vou falar uma brincadeira aqui com vocês, mas isso já tem mudado muito no mercado também. Quando o chinês ele pega um celular, ele abre o celular todinho e ele vai querer saber como que ele pode fazer igual. Então o chinês ele foi conhecido no mundo inteiro como cópia. O japonês, por sua vez, quando ele abre um aparelho celular, ele não quer fazer igual. Ele vai abrir o celular, ele vai ver tudo que aquele celular tem e ele vai dizer como eu posso fazer
melhor. Então, o benchmarking não é uma cópia, não é um chinesinho. Então, quando vocês pensarem no benchmark, pensa no trabalho do japonês. Ele abre alguma coisa, mas não vai querer fazer igual, porque ele não se satisfaz em fazer algo igual. Ele vai se satisfazer fazendo algo melhor. Então, é uma metodologia que propõe melhoria. E essa melhoria vai ser para a empresa, pode ser para um produto, ela pode ser para processos. Essa melhoria pode ser para diversas partes da organização. Então, não fica preso pensando também que o benchmark vai ser só para o que o fulano está vendendo. Não, mas é como que está sendo feito, como que um cliente é atendido, como que um cliente ele recebe a mercadoria dele, se tem frete grátis, se não tem, como que esse produto é montado na casa do cliente. Tudo isso você passa a ter um benchmarking. Reconhecemos o quanto é importante, se não fundamental, que as empresas saibam a importância de se analisar no ambiente externo, cada vez mais competitivo e intenso. Portanto, ter consciência da necessidade de não perder o foco para não se tornar vulnerável e chegar ao fracasso. Quando um gestor ele olha também para dentro da empresa dele, ele também proporciona o benchmark. Ele pode verificar boas práticas serem aplicadas, replicadas e aprimoradas, e também pode ser utilizado internamente, buscando boas práticas e oportunidade de melhoria, pesquisando as áreas da empresa. O gestor ele pode promover todo o processo de benchmark, promovendo e motivando por uma necessidade de conduzir mudanças para aprimorar um sistema de informação gerencial, por exemplo. Então, aqui vocês têm até um exemplo que vocês podem fazer uma leitura. Então, tudo isso trata-se do benchmarking. Na empresa, por exemplo, nós fazemos benchmark de vez em quando com o sistema de gerenciamento da empresa, que é justamente sempre sugerir alguma implementação de alguma coisa que não existe no programa. Isso é comum, normalmente as empresas atendem porque sabem que essa necessidade de um vai virar e atender a necessidade do outro também. As 4 etapas do processo de benchmark são planejamento, coletar os dados, analisar e fazer comparação e colocar em prática o plano de mudança. Dentre os benefícios dos gestores que utilizam a tecnologia de benchmarking, destacam-se obter diferenciais, promover a aprendizagem contínua e a sinergia de ideias e manter o foco na performance. Análise SWOT. As premissas básicas da análise SWOT são o mapeamento ambiental, pelo qual o gestor faz um diagnóstico externo à organização, a fim de identificar oportunidades e ameaças presentes. Avaliação interna, cujo diagnóstico é realizado internamente à organização, para verificar seus pontos fortes e pontos fracos, conforme ilustrado no slide a seguir. Quando nós falamos de análise SWOT, nós temos essa matriz, que na verdade é como se fosse um plano cartesiano, é um plano dividido em 4 partes, e eu tenho uma parte que ajuda, que são os pontos fortes da empresa e as oportunidades que vêm do mercado, e eu tenho aquilo que atrapalha, que são os meus pontos fracos e são as ameaças que também vêm do mercado. O que depende de mim são fatores internos, e o que depende do mercado ou do ambiente que a empresa está inserido são chamados de fatores externos. Então, os fatores internos é tudo aquilo que a empresa ela pode controlar, enquanto os fatores externos são aquilo que a empresa não controla. E quando você conhece muito bem todos os seus fatores internos e também seus fatores externos, você consegue ter um desenvolvimento muito bacana a respeito do seu desenvolvimento do trabalho. Então você consegue se planejar e se antecipar a algumas coisas. A grande questão dos pontos fracos é que algumas empresas, alguns gestores, não admitem certos pontos fracos, o que acaba gerando um planejamento inadequado porque não
reconhece a princípio e aí gera retrabalho no futuro para refazer o planejamento. Nesse slide vocês têm aqui os fatores que ajudam, que é força e oportunidade, fatores que atrapalham, fraqueza e ameaças, só que você tem uma expansão. Os fatores internos da empresa, forças e fraquezas. Quando a gente olha as forças, são as vantagens que a empresa possui em relação aos seus concorrentes. Pergunta-se, quais suas melhores atividades? Quais seus melhores recursos? Quais suas principais vantagens competitivas? Qual o seu nível de engajamento com o cliente? E suas fraquezas? São os fatores que interferem e prejudicam o andamento do negócio. Faça a si mesmo as seguintes perguntas. Como é a minha mão de obra? É boa ou é ruim, né? Se for ruim, isso é uma fraqueza. Falta de conhecimento ou treinamentos. O que eu poderia fazer melhor? O que nos faz perder vendas ou aumentar os custos? Fatores que ajudam oportunidades. São fatores externos agora. Forças externas que influenciam positivamente a empresa. Pense, quais são os problemas que enfrenta com a concorrência? Quais fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos podem afetar seu negócio? Enquanto as ameaças, você vai pensar nos pontos externos que influenciam negativamente a empresa. Precisam ser tratados com muita cautela, pois influenciam diretamente o planejamento estratégico da empresa e, assim, seus resultados. Aqui também se deve considerar quais são os problemas que enfrentam com a concorrência, quais fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos podem afetar seus negócios. O mais importante não é apenas identificar, é preciso que seja analisado como a empresa irá agir mediante a cada item que foi elencado, principalmente no que diz respeito aos fatores que atrapalham. É necessário planejar para que esses fatores que atrapalham, você possa combater eles e virar fatores que vão te ajudar. Então, o principal objetivo da análise SWOT é você identificar os fatores, mas principalmente traçar estratégias, planejar os fatores que atrapalham de forma que eles possam vir a virar fatores que nos auxiliam. Um breve exemplo de análise SWOT que nós possamos ter. Aqui eu posso trabalhar aqui algumas questões, por exemplo, força. O modelo da gestão é sólido e com excelência. Os processos internos da empresa estão bem definidos. Os clientes já são fidelizados. Isso é tudo força da empresa. Olha uma fraqueza. A empresa tem alta rotatividade de funcionário. Como que eu posso resolver um problema de alta rotatividade de funcionário? O que está levando a ter essa alta rotatividade? Então, talvez eu atingindo aquilo que está levando a alta rotatividade, eu posso tirar essa fraqueza e virar uma força, fazendo com que isso se torne baixa rotatividade de funcionário. Pouca reserva de capital. Será que fazer uma factory vai ser suficiente? Será que eu posso pegar um capital de giro com juros baixos no BNDES, por exemplo, ou outra fonte? Localização desfavorável ao ponto de venda. Será que se eu mudar de ponto compensa? Vou pagar aluguel, já que aqui é um ponto próprio? Quais são as oportunidades? Concorrência que está saindo? Mudança favorável nos impostos sobre os calçados ou sobre os que você está vendendo? Crescimento do número de consumidores? As ameaças, novos concorrentes que estão chegando? Projeção de retração da economia? Então, olha só, quanto a essa ameaça de chegada de novos concorrentes, aqui em Linhares, você reparar, chegou um concorrente muito forte para o Casagrande. Muito forte em sentido de nome e sentido de organização, sentido de estruturas e qualidade de atendimento e produto. Quando o Oriundi ameaçou que ia chegar em Linhares, uma das posições que o Casagrande teve foi se posicionar muito bem dentro da cidade. Então, o Casagrande ele se instalou na parte norte de Linhares, na parte central praticamente toda,
No Interlagos abriu mais uma loja, assim como lá no bairro Aviso também abriu a segunda loja de frente para com a avenida que vai para o Pontal. Então, se nós analisarmos ali o Casagrande, ele teve uma estratégia para poder cercar o consumidor que poderia ir para o Oriundi. Então, ele abriu mais, expandiu seu negócio para outros bairros, de modo que o cliente que está lá no bairro, Movelar, Planalto, São José, Linhares 5, ele não precisa se deslocar até o Três Barras, por exemplo, para fazer sua compra. Aonde ele está, ele já consegue ir no supermercado Casagrande. Assim como ele trouxe uma expansão no Interlagos, porque o anterior era um pouquinho pequeno, e também expandiu abrindo uma outra loja no Aviso, bem maior do que a outra loja antiga que tinha no Aviso. Então, essas são as estratégias. Eu tenho uma ameaça? Beleza, tem ameaça, chegada de novo concorrente. Mas o que eu posso fazer de diferente contra esse meu concorrente? E é isso que o Casagrande ele mostra, e é isso que o Casagrande fez ao longo desse tempo. Ferramenta 6 Sigma. O 6 Sigma é uma metodologia de abordagem sistêmica que envolve toda a organização e visa reduzir falhas a quase zero para melhorar o desempenho por meio da melhoria contínua dos processos. No controle estatístico de processos definido por 6 Sigma, só é admitido um máximo de 3,4 defeitos por cada milhão de oportunidades. Ou seja, para cada milhão de produtos, deve haver no máximo 3,4 milhão. Embora seja muito difícil atingir esse nível, a simples busca já resulta em um efeito positivo na melhoria do. Como que é quase impossível você chegar em 6 sigmas, ou seja, ter 3,4 defeitos a cada 1 milhão, então tem-se outros sigmas, né? A empresa que tem 690 mil defeitos para cada 1 milhão, ela está no 1 sigma. Só que você está tendo mais da metade de defeitos. A empresa que tem 308.537 defeitos para cada 1 milhão está com 2 sigmas. E assim vai indo. Então, dentro dessa escala do sigma, a empresa ela pode também se posicionar para definir em qual sigma que ela quer. Uma grande empresa, grandes indústrias como VEG, do coco, essas grandes indústrias viabilizam e buscam sempre estar ali em torno do 4 sigma. Uma empresa como a Boeing, por exemplo, Airbus, eles particularmente vão querer estar sim no 6 sigma, porque o avião não pode ficar caindo. Olha o que aconteceu com a Boeing quando 2 jatos dela despencou do ar. Logo, parou todo o processo produtivo para saber o que estava acontecendo e fazer toda a investigação. Paralisou o processo, paralisou o pedido, teve vários e várias outras influências por trás disso. Então, as empresas, alguns tipos, não aceitam defeito, que é no caso de uma empresa de companhia aérea. Outras empresas aceitam certas quantidades de defeito, igual a fabricação de motor. Pode haver, sim, alguns motores que são fabricados e que tenham defeito. Isso é normal e, inclusive, já é até mesmo importante estar no gerenciamento para que você possa saber o que você vai ter que produzir a mais, por exemplo, para você estar desenvolvendo uma já garantia futura para aquele produto. Quando a gente fala de 6 Sigma, tem muitas coisas relacionadas por trás deles que são detalhezinhos que é importante a gente estar estudando. Eu sugiro vocês a fazerem o treinamento da Ótimo, que está disponível e vai ser gratuito, que vai ser amanhã, dia 31 de março, vai ser feito esse treinamento sobre 6 Sigma. Além disso, eu também convidei eles para estarem fazendo uma palestra para nós em nossa próxima aula, uma aula que a gente esteja presencial. Ou seja, eu espero que seja o quanto antes. Quando a gente fala de 6 Sigma, ele tem uma estrutura formada pelos participantes. E esses participantes eles têm suas classificações. Champions, ou campeões. Master Black Belts, que são os mestres faixa pretas. Black Belts, faixa pretas. Green Belts, Yellow Belts. Cada um deles tem a sua função dentro dessa estrutura. E o processo 6 Sigma, ele tem as 5 fases, que é definir as oportunidades, medir desempenho,
analisar a oportunidade, melhorar o desempenho e controlar o desempenho. Eu convidei o pessoal da Ótimo Treinamento e Desenvolvimento para que no próximo encontro presencial nós possamos estar fazendo uma palestra junto com eles. Então, fica a sugestão, vocês podem estar usando leitor de QR Code na tela, para que vocês possam ler esse QR Code, e fazer a inscrição num curso gratuito para amanhã. Vai ser um curso gratuito, às 8 horas da noite, vai falar sobre fundamentos básicos aí do Six Sigma. Eu aconselho vocês a fazerem, e acredito eu que vai ter horas complementares sim, viu? E no próximo momento, na aula presencial, também já convidei eles para estarem presentes na nossa aula, dando uma palestra rápida sobre Six Sigma. Cada um dos níveis também depende de acordo com o que você está sobre treinamento. Então é uma certificação que você pode fazer, e quanto mais horas de treinamento e qualificação que você fizer, maior vai ser o seu nível dentro dessa hierarquia do Six Sigma para gestores. É importante conhecer as ferramentas de gestão. Essa foi a nossa aula de tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento, da disciplina Modelo de Gestão. Sou o professor Léo Martins, agradeço a presença de vocês e bom estudo.